Bom dia, querida alma. Estamos aqui então no dia 2 do desafio de 10 dias para a superação de um término. Hoje a gente vai falar, o nome do desafio de hoje é Detox desse ex-parceiro. E eu vou explicar por que isso é importante. Eu gosto de fazer uma metáfora, para vocês entenderem o que está acontecendo com o nosso mundo emocional diante de um término, que é a seguinte. Imagina que diante de um término, com a distância com que esse parceiro toma de mim, sendo que alguém que era uma fonte de nutrição de amor, onde eu tinha ali uma convivência, nutria muito amor por essa pessoa, quando ela se distancia, se sabe, dentro do universo terapêutico, que uma série de gatilhos, de feridas emocionais, de traumas, que antes poderiam estar no estado latente, adormecido dentro de ti, vem à tona, vem para a superfície, ou seja, nesse momento você está hipersensível emocionalmente. Eu gosto de usar a metáfora, imagina que tu tá de férias e de repente num dia tu te descuida e vai lá e toma uma insolação, passa um dia inteiro na praia, sem protetor, nossa, de noite tu tá naquela coisa toda vermelha, mega sensível. Imagina que emocionalmente é assim que tu tá. E aí se num domingo tu teve essa experiência e tá com a pele mega sensível, o que tu faz no outro dia? Tu vai pra praia de novo e te expõe a esse sol? Não, né? Tu sabe que tu precisa te preservar porque tu tá sensível. Então é a mesma história. Se tu mantém contato com o ex, tu procura saber dele, se tu manda mensagem se tá tudo bem, se tu vai lá olhar o stories, não sei o que, nas redes sociais, se tu vai perguntar para pessoas do convívio dele sobre ele, tu vai te expor a ser tocado em toda essa sensibilidade que está aflorando aí. Então, ou seja, é o momento de se preservar, de tirar o time de campo, tá? Porque eu sempre falo, falei na live ontem, quem não assistiu, inclusive vou deixar a gravação aqui, Se houve uma ruptura entre vocês dois, é porque a versão dele e a sua versão, dele e dela, e a sua versão perderam compatibilidade. Então, se houve uma ruptura aqui, por questão frequencial mesmo, de energia, a gente perdeu contabilidade, será que vale a pena eu tentar desesperadamente, reconectar isso aqui? Não dá. Eu uso o exemplo dos ímãs, Sabe aqueles ímãs quando estão com duas energias de cargas iguais, eles ficam se repelindo, não rola. Essa energia de desespero, sabe, de meter os pés pelas mãos, de qualquer jeito. Se houve esse afastamento, a melhor coisa que tu pode fazer, e eu te garanto, é tirar o time de campo, te recolher, te preservar diante do que está acontecendo, nesse teu mundo emocional, mas também avaliar o que não funcionou nessa relação, onde tu errou, entende? Para então, mudanças no nível interno acontecerem, e também podem haver, se essa relação vai ter um futuro, pode sim ter várias ideias construídas de melhoras que tu espera que esse parceiro faça. Enfim, é um momento de reconstrução, não de busca por contato. Porque essa busca por contato, muitas vezes, é um jogo inconsciente de comparação que a gente nem percebe. A gente lá pergunta, tá tudo bem por aí? A gente quer ver se o outro tá bem ou se não tá, se ele já seguiu em frente, se ele me respondeu com carinho, se tem uma abertura, se há uma esperança para voltar ou não. Muitas vezes parece, a narrativa que a gente vai criar é uma narrativa de, nossa, não, nós éramos, nossa, companheiros de vida, a gente se ama, não tem porquê não manter uma amizade, até uma coisa incongruente. Tenta te questionar qual é a intenção lá no fundo por trás de manter esse contato, de tentar saber dele. Normalmente gira em torno desse jogo, de comparação, de saber se ele já de repente encontrou alguém, entendeu? Então toma cuidado. Se o teu destino é retomar com essa pessoa, eu posso te garantir que você vai retomar com essa pessoa. Assim como se o teu destino é não estar mais com ela, não tem desespero, não tem mensagem, não tem texto do tamanho de sei lá o que, não tem promessa que vai fazer vocês ficarem juntos. Então nesse momento tu precisa confiar em como a existência funciona. E ela não erra. A gente falha quando o nosso ego quer controlar tudo, quer as coisas a seu modo e seu jeito, ao invés de encarar a realidade dos fatos. E hoje, se vocês não estão juntos, a realidade é essa. Eu estou sozinho, sozinha. Como eu melhor posso lidar com isso? Eu estou te trazendo um princípio, um detox de um ex. Lá nas redes sociais, bota para não vir notificações dele, não vir nada dele.
Se necessário, bloqueia. É o que a gente chama do contato zero. Tu tem que tirar do teu contexto, do teu entorno, tudo que te remeta a esse ex-parceiro. Porque senão tu vai te desequilibrar. Eu tive um exemplo de uma mentorada que chegou pra mim. Quando ela chegou pra mim, ela estava relatando que na semana anterior ela teve uma crise de ansiedade. Ela disse, Cauê, eu estou diante de um término, né, mas o que mais me assustou foi semana passada eu tive uma crise de ansiedade, uma sensação horrível, parecia que eu ia morrer, para não conseguir respirar direito, e eu comecei a questionar ela, e ali a gente identificou que a crise de ansiedade teve um gatilho, disparou justamente quando ela quis saber algo desse ex-parceiro, foi lá fuçar, stalkear, ficou sabendo, e aquilo que chegou para ela, a forma como ela interpretou aquilo que chegou, fez ela lembra? Ela tinha vivido uma insolação, mega sensível. É como se no outro dia ela se tivesse metido numa praia sem protetor, assim, de braço aberto o dia inteiro. O sistema colapsou. Uma crise de ansiedade é quando o sistema não consegue dar conta desses conteúdos emocionais que estão atuando diante de um término. Então tu não pode criar contextos em que tu jogue mais emoção para o teu sistema elaborar. Já é suficiente o que tem de emoção aí rodando por conta da distância do outro. Começa cuidando só disso. Ok? Que mais? Tá? E eu falei na live ontem, né? Bloquear, por exemplo, tem algumas pessoas que falam, Cauê, mas bloquear não soa meio infantil? Depende. Qual é a intenção por trás de tu tomar essa distância desse parceiro? Porque tu pode, sim, no primeiro momento, até comunicar para ele, olha, eu estou num lugar de muita fragilidade, em desequilíbrio, nesse momento do tempo eu prefiro que a gente não mantenha contato até eu encontrar o meu centro. Pode falar primeiramente de forma respeitosa, mas a gente sabe que tem todos os tipos de parceiro, quando às vezes esse parceiro não aceita isso, quer continuar, né, trocando ali mensagens, aí talvez seja a hora de realmente bloquear para, né, cortar esse contato. Porque uma coisa é a intenção do bloquear, que sim, ela existe, né, dentro de um aspecto mais manipulador. Aquela coisa, né, vou bloquear para essa pessoa ver que eu não quero mais falar com ela, para ela sentir a minha perda e talvez dar uma sensação de que eu segui em frente, agora ela vai ver, para ver se desperta algo dentro dela, né? Eu estou manipulando, porque uma parte nossa sabe que o nosso ego, quando sente que perdeu algo, ele tende a... Opa, perdeu alguma coisa? Não, me dá isso aqui. Olha um avião passando. Me dá isso aqui, me dá de volta, eu quero. Uma parte nossa sabe desse mecanismo do ego, certo? E aí se tu age a partir dessa intenção, eu vou concordar contigo. Essa é uma atitude infantil e manipuladora do teu ego que não vai te trazer nada de bom. Toda vez que o ego está agindo e atuando, né, orientando os nossos comportamentos, eu posso te garantir que as consequências do que tu vai obter lá fora serão danosas, irão criar sofrimento. Sempre. Agora, uma coisa é essa outra intenção, onde eu reconheço que eu estou num lugar de hipersensibilidade, mexido emocionalmente, eu preciso me preservar, me construir e por isso eu bloqueio. Esse é um gesto, para mim, na minha perspectiva, de maturidade. Tanto que com essa mentorada eu dei todas essas instruções, muito do que eu vou trazer aqui nesses dias é o que eu ensino para os meus mentorados lá. Ela começou a aplicar esses passos essenciais para a superação de um término e ela com o tempo foi resgatando esse equilíbrio. Claro, né, dentro da mentoria eu fiz algo essencial com ela, que são os trabalhos de purificação emocional. Quem assistiu a live ontem viu o quanto eu falei disso, né, a live anterior também, né, dessa sequência de 3 lives que eu estou fazendo. 2 lives já aconteceram, eu vou deixar inclusive aqui no grupo a gravação das 2. A gente vai ter a última dessa série lá na próxima terça-feira, tá, dia 4 de agosto, às 20 horas. Ali eu deixei claro que, gente, a coisa mais importante diante de um término é esse trabalho de purificação emocional. Essa insolação que tu está emocionalmente, é sobre tu entender que existem uma série de técnicas muito bonitas que permitem tu te purificar, soltar essas cargas emocionais, que tu vai ver dentro de um processo terapêutico, não condizem só com o momento presente, só com a ruptura desse parceiro. Tu acaba acessando todas as tuas dores de rejeição, de abandono, que começaram lá na infância, ou de repente tu reviveu na adolescência, no primeiro amor, reviveu às vezes uma brincadeira de escola onde não te escolheram para aquele joguinho, e tá tudo isso aí dentro de ti, mas com as técnicas a gente consegue soltar esse conteúdo, e quanto mais a gente solta feridas emocionais, mais equilíbrio tu encontra. Porque a quantidade de desequilíbrio, de oscilações ou até um terremoto emocional que tu vive, é por conta da quantidade de conteúdos não resolvidos que existem no teu interior.
Sim, vai doer inevitavelmente um término, mas quando dói demais, quando isso está em exagero, é porque existem essa natureza de conteúdos. Tá bom? Hoje, esse é o desafio 2, tá? Amanhã a gente vai ter o dia 13, eu vou falar de como lidar com essas emoções, como lidar com o teu mundo emocional diante de um término. Aproveito para falar que lá na live, ontem, eu comentei da imersão que vai acontecer no dia 8 de agosto, no sábado, das 15 às 20 horas, ao vivo e online, que tem esse nome, Como Superar um Término. 5 horas, onde, gente, lá eu vou ir muito mais profundo do que eu estou entregando aqui, certo? Vou falar sobre os mecanismos do ego para vocês fortalecerem a mente de vocês. Vou fazer em vocês esse trabalho de purificação emocional. A gente vai fazer desligamentos energéticos desses ex-parceiros, tá? Isso independe se tu vai seguir com eles ou não. O desligamento energético é mais para limpar esse caminho, essa conexão que eu tenho com ele para que isso fique em ordem. E o lote promocional, ele acabou ontem na live, tá? A gente alcançou essas 20 primeiras vagas, tá? Mas para quem tá aqui no grupo, até hoje, à meia-noite, eu vou segurar o valor do lote promocional, que é 12 vezes de R$ 15 ou 149 no Pix, tá? Amanhã o lote vai subir para o lote 1, que o valor vai ser um pouquinho maior. Então quem tem interesse, eu vou deixar aqui também o link. Agora vocês vão ver aqui em cima desse vídeo o link de inscrição, a divulgação ali, né, do que vai acontecer na imersão, a gravação das 2 primeiras lives e vou soltar também a gravação ali do primeiro desafio que eu fiz ontem, tá bom? E desse segundo desafio aqui. Ok, meus queridos? Tô junto com vocês, tem muito mais coisas aí para contribuir para esse momento que não é nada simples, mas se tu começa a ganhar consciência, tu vai conseguir atravessar ele com mais leveza e, em especial, com mais consciência, para lá na frente tá uma nova pessoa e aberto para o novo chegar. Um abraço na alma.